Meus irmãos, vamos abrir novamente a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. A leitura será do verso 1 até o verso de número 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 6. Eu vou ler estes versos, eu peço que os irmãos acompanhem e não fechem a Bíblia, por favor, após a leitura, que nós vamos nos ater ao texto. E eu queria, em alguns momentos, que os irmãos visualizassem algumas coisas no texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos dizer que por meio de Jesus nós te amamos. Não há Deus como o Senhor. Tu és incomparável no amor, na bondade, na graça, até mesmo na tua ira, nos teus atos, na manifestação das qualidades que nós, pecadores, podemos ter acesso e conhecer por meio de Jesus. E por causa do teu amor, nós te pedimos que o teu Espírito que habita em nós, que tabernaculou em nós, fale conosco nesta manhã, por meio da tua palavra, ó Deus. E que, ao término da exposição, sejamos, ó Deus, movidos pelo mesmo Espírito a te amar e te desejar diariamente através da carta de amor que é a tua palavra que o Senhor deixou para a gente. Que a oração seja um veículo não somente para petição, mas seja um veículo também para a contemplação e adoração do teu nome. Portanto, clamamos o agir do teu Espírito aqui nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, fazendo um concerto na fala do pastor Tiago, os estudos de quinta e não segunda, porque os irmãos poderiam pensar assim, que estudo é esse de segunda-feira que está acontecendo? É de quinta, tá, irmãos? Isso acontece com a gente que está todo dia aqui na frente, então o nosso telhado é de vidro. Então, toda hora, se vocês quiserem, vocês vão pegar erros da nossa parte, né? Mas o telhado de vocês também é de vidro, tá? Não se esqueça. Mas vamos lá. Este texto veio ao meu coração em virtude do estudo que a gente tem tido nas quintas-feiras. Eu quero convidá-los, deixa marcado aí, 1 Coríntios 10, volte novamente ao texto da liturgia, Romanos capítulo 10, versículo 21. Romanos capítulo 10, versículo 21. Como hoje é classe conjunta após o culto, então talvez eu fale mais do que 20, 25 minutos. Romanos capítulo 10, verso 21. Vamos ler juntos este verso? Quanto a Israel, porém diz,
todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso aqui me chamou a atenção, porque o que o apóstolo diz aqui neste momento da carta, tomando emprestadas as palavras do profeta Isaías, no capítulo 65, o apóstolo Paulo diz aqui nesta carta que todos os dias Deus estendia as suas mãos a um povo rebelde e um povo que se contradizia. Uma pergunta retórica para a gente pensar: como que você lida com uma pessoa ingrata? Como que você lida com uma pessoa ingrata? Que diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ou até pontualmente você faz algo que marcou a vida daquela pessoa e você recebe como troca a ingratidão. É horrível, não é, gente? Eu digo mais, até com filho. De vez em quando eu estou, principalmente agora, a Cisínia tem razão. Cisínia diz que os filhos, cada fase que passa, ela se torna mais desafiadora. A gente pensa assim, depois que crescer, como pai eu estou de boa. Tá nada, gente. Quem tem filho aí já, um pouquinho já adulto, sabe que a dor de cabeça às vezes aumenta. Mas tem horas que eu fico assim com os dois que eu tenho. Eu vou ser duro. E eu tenho sido duro em alguns aspectos. Principalmente questão de horário. Já deixei eles na escola, porque deu o horário, eu sabia que já tinham saído, não estavam na rotatória. Eles tiveram que se virar, pegar carona. Falei, não peça Uber ou qualquer aplicativo para levá-los. Vai andando para casa, são 5 quilômetros, dá para ir andando, arruma a carona, se vira. E nem liga para a mamãe resolver, não. Por falta, às vezes, de gratidão. Não entender, por exemplo, que na correria do dia a dia é privilégio, muitas vezes, buscar na escola. Mas vamos voltar ao texto. Me chamou muita atenção essa relação de Israel com Deus na preparação do estudo para a quinta. Porque, gente, pense vocês um povo que, na verdade, nem existia no Antigo Oriente Próximo. Deus forma um povo a partir de um homem, de uma outra, vamos dizer assim, nacionalidade. Deus dá a este povo a revelação dele, a palavra dele. Deus concede a este povo o privilégio de ter a sua lei. Deus concede a este povo festas, leis, que apontavam para ele. Deus concede a este povo, mesmo que, vamos dizer numa linguagem humana, a contragosto, Deus concede a este povo reis humanos, porque Israel era para ser uma nação somente teocrática, Deus governando, mas eles olharam para as nações vizinhas, mais uma ingratidão, e disseram, todos eles têm seus governantes, nós não temos. E Deus disse, não, mas eu governo vocês, eu estendo as minhas mãos todos os dias. Mas o povo insistiu, o que Deus permitiu? Vocês querem reis, governantes humanos? Está aí então. Quando a gente pega a história do Reino do Sul, que é a história de Jerusalém, a gente vê que nenhum rei fez o que era reto perante o Senhor. Quando a gente olha para o Reino o Reino do Norte, Jerusalém, nenhum rei fez o que era reto. Quando a gente olha para o Reino do Sul, Judá, a gente vê rei fazendo o que era mal, rei fazendo o que era bom, né? Essa oscilação. Tudo isso para que o povo pudesse gemer e entender que eles precisavam de um rei perfeito, que é Cristo. E aí, voltando, quando a gente olha para a história de Israel, o que é mais triste, irmãos, e
o grande pregador Martin Lloyd Jones, ele diz que é a maior tragédia da humanidade, ele expressa dessa forma: a maior tragédia da humanidade foi o povo formado e escolhido por Deus, foi um povo que rejeitou a Deus. Ele coloca como a maior tragédia da humanidade. E quando a gente olha para a nação de Israel, o que nós vemos claramente é que nem todos os israelitas, eles foram salvos. E a igreja, já fazendo uma ponte agora, a igreja de hoje, ela é chamada o quê? O novo Israel de Deus. E o que bateu no meu coração essa semana, então essa mensagem, não que as outras não sejam, mas é uma mensagem mais talvez de coração, para abrir coração e compartilhar uma preocupação. A minha preocupação é com a igreja, o novo Israel hoje, de olhar e perguntar a Deus, pois eu não sou onisciente, não sei quem são os escolhidos, mas a tristeza talvez de olhar e falar assim: gente, aquele irmão, aquela irmã, olhando para mim também, todos os dias, todos os domingos participávamos juntos, e será que não irá para uma eternidade, para o novo céu e nova terra? Mesmo gozando dos privilégios das coisas de Deus? Vamos voltar então lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e é aqui que nós vamos nos deter para a gente trazer algumas aplicações aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavrinha aí, que eu até frisei na leitura, eu não sei se vocês perceberam, a palavrinha todos. Olha só, Paulo começa assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Existem, podem olhar para cá, depois eu peço que vocês voltem os olhos para aqui. Existem algumas coisas na vida que nós não podemos ignorar. Existem, por exemplo, situações na saúde, que devido a alguns sintomas você não pode ignorar. A gente sabe que, por exemplo, câncer de mama é um dos maiores índices de câncer, é na mama. Por exemplo, uma mulher que mensalmente lá apalpa e tudo, ela não pode ignorar se ela perceber algo diferente, não é verdade? Ela tem que procurar o mais rápido possível um profissional para ver o que é isso aí. Existem N situações na nossa vida que nós não podemos ignorar. Exemplo também, em outra esfera, um semáforo. Ele está no vermelho. Você pode ignorá-lo numa via com muito movimento, ou mesmo sem movimento, você pode ignorá-lo? Não pode. Que a possibilidade de um acidente é muito grande. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente é o seguinte: o sinal está vermelho, preste atenção. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis. O que ele então quer que a gente não ignore? Ele diz que nossos pais, ou seja, o antigo Israel, a nação, aí olha a palavrinha que eu quero que vocês observem: estiveram todos sob a nuvem. O que Paulo está dizendo? Olha, não ignore algo. O antigo Israel, o povo escolhido, todos estiveram abaixo da nuvem. Que nuvem é essa? Se você for lá para Êxodo, capítulo 13, versos 21 e 22, você vai ver que era aquela nuvem que pela manhã dava um frescor para que o povo pudesse caminhar no deserto e não parar em virtude do calor, da temperatura. Então havia uma nuvem de manhã que estava acima do povo, e havia uma outra nuvem, na verdade uma coluna de fogo, para que na noite do deserto fria,
o povo não paralisasse também com frio, continuasse caminhando para a terra prometida. E o que o apóstolo Paulo diz é que todo Israel participou deste evento, desta coisa maravilhosa. E ele diz mais, olha novamente a palavrinha todos, e todos passaram pelo mar. Ele está se referindo à abertura do Mar Vermelho, quando o povo sai do Egito. Tendo sido, olha aí mais uma vez, todos batizados, assim na nuvem como no mar. Ou seja, ele está voltando a frisar, olha, todo Israel então passou por essa experiência da nuvem e do mar, com respeito a Moisés. Início do verso 3, olhe por favor, ele diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Volte seus olhos para cá novamente. Ele está dizendo, todo Israel, todo o povo que saiu do Egito, estava no deserto, todos comeram o manjar, a providência de Deus. Não só isto, mas ele diz, não só comeram, mas eles também beberam, porque quem come tem sede também. Ele diz, todos beberam da fonte espiritual. Que fonte é essa? A rocha lá do Horebe, que Moisés bate lá o cajado. Então o povo, todo o povo comeu do maná e todo o povo bebeu da fonte espiritual. E aí Paulo faz o que a gente chama da hermenêutica, da interpretação do que significava aquela fonte. Ele diz, aquela pedra, ele diz, e a pedra era Cristo. Ou seja, pegando a aplicação daqui que Paulo faz, ele diz, todos beberam de Cristo. Então, até aqui, o que eu trouxe de aplicação para a gente? Eu coloquei aqui, ó, todos experimentaram a presença de Deus, no significado ali da nuvem. Exemplo nosso aqui, todos nós estamos experimentando da presença de Deus. Deus, ele não está, nós sabemos, nas quatro paredes, nesta estrutura. Deus, como eu disse até na oração, antes aqui da mensagem, ele tabernaculou, ele habita dentro de nós por meio do Espírito. Então aqui estão as igrejas de Cristo, o corpo de Cristo. Nós estamos experimentando a presença de Deus aqui na nossa vida. Todos experimentaram a fidelidade de Deus. A fidelidade aqui, eu digo, quando o povo passou pelo Mar Vermelho. Deus foi fiel. Moisés olha para trás, vem o Egito com seus carros e cavaleiros, na frente o mar, diga ao meu povo que marche. E Deus abre o Mar Vermelho, e Deus é fiel com a sua palavra. Todos experimentam, em outras palavras aqui do mar, na abertura, a fidelidade de Deus. Quantos de nós aqui não temos histórias para contar, relatar da fidelidade de Deus na nossa vida? No verso 2 eu aplico da seguinte forma, todos eram membros do pacto que Deus havia feito com o seu povo. Quando nós batizamos as crianças, nossos filhos pequenos, o que mais nós frisamos? Que eles fazem parte do pacto. Em outras palavras, eles fazem parte da aliança que Deus fez conosco. E o que o verso 2 diz aqui, que todos foram batizados, significa todos faziam parte do pacto que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Só que, versos 3 e 4, todos comeram e beberam, ou seja, todos experimentaram a provisão de Deus. É o que nós chamamos hoje da providência de Deus, o maná.
e a água saindo de uma rocha, era providência de Deus. Gente, pergunto, quantos de nós aqui não temos histórias da providência de Deus? Em várias áreas da nossa vida. Quantos de nós aqui, se fôssemos a igreja que abre para testemunhos, se eu falasse, franqueasse a palavra, venha contar aqui algum relato da providência de Deus na tua vida. Ricardo, acho que você seria o primeiro, como está na frente, porque essa semana a gente estava conversando, falando de uma providência de Deus na vida do Ricardo. Quantos de nós aqui, irmãos, não temos relatos da providência de Deus? Quando olhávamos assim, não tinha nenhuma porta, possibilidade, e por meio, e a providência de Deus, via de regra, vem pelo meio ordinário, vem por meio de pessoas, de coisas criadas. Dificilmente vem pelo meio extraordinário, mas vem. Mas o meio ordinário, comum de Deus é através das coisas do dia a dia, a providência. Quantos de nós aqui? Eu me lembro, coisa boba, tá? Boba, tosca, como se diz. Quando o reverendo Charles foi embora, ele falou, Antônio, pode pegar aquele meu colchão de casal. E ele foi embora, deixou algumas coisas no apartamento, para eu dar fim, o colchão ele me deu. E eu fui lá para o Fernão Dias, um colchão de casal pesado. Falei, o que eu faço com esse colchão? Na hora passa um carrinho antigo, acho que é da Ford, Pampa. Né? Você nem conhece, minha filha. Né? Pampa, é da minha época de adolescência. Chamei o rapaz assim, amigo, você vai para onde? Aí ele falou, vou para ali, ele era de uma vidraçaria. Falei, rapaz, leva esse colchão ali para mim, do lado do Ouro Minas, te dou um dinheiro. Aí ele falou, coloca aí em cima. Coloquei o colchão lá em cima, fui eu na frente e ele atrás me seguindo. Uma coisa tosca, mas eu tomei como uma providência de Deus. Na hora que eu saio com o colchão para a rua e assim, meu Deus, como que eu vou resolver tirar esse colchão? Porque tinha que tirar naquele dia para entregar a chave na imobiliária, senão pagaria uma multa. Passa literalmente, primeiro carro, uma pampazinha, um carro aberto atrás. Providência. Quantos de nós experimentamos coisas toscas e significativas na nossa vida? Foi isso que o antigo Israel experimentou. Foi isso que Paulo, tomando as palavras do profeta Isaías, capítulo 65, verso de número 2, ele diz, todos os dias estendia minha mão a um povo rebelde e contradizente. Só que, olhem novamente para o texto, verso 5. Vamos ler juntos? Entretanto, vamos lá? Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Na verdade, isso aqui é aquilo que a gente chama de eufemismo. O que é eufemismo? Você usa uma palavra branda para não falar de forma grosseira ou objetiva. Você suaviza a sua fala. Por que isso aqui é um eufemismo da parte de Paulo? Deus não se agradou da maioria deles. Porque de 20 anos para cima, de todo o povo de Israel que estava no deserto, quantos que entraram na terra prometida? Josué e Calebe. É ou não é um eufemismo aqui? Ele suaviza aqui. De toda a nação que saiu do Egito, de 20 anos para cima, Deus matou todo mundo no deserto. Os únicos de 20 para cima que ficaram, Josué e Calebe. Então, olha só, de todos que experimentaram a presença de Deus, de todos que experimentaram a fidelidade de Deus, de todos que estavam dentro de um pacto, de todos que experimentaram a providência de Deus, somente 2, de 20 anos para cima, entram na terra prometida. E na tipologia bíblica, a terra prometida é o que para a gente hoje? Novo céu e nova terra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
pensando na gente como novo Israel de Deus? Será que todos nós que estamos aqui nesta manhã, um grupo bem menor do que o comum, todos nós entraremos no novo céu e na nova terra? A realidade do antigo Israel mostra que não. Mesmo tendo experimentado Deus, mesmo tendo experimentado a providência, a fidelidade de Deus, não entraram. Ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Tem um comentarista bíblico, ele diz que é como se o deserto fosse pavimentado pelos ossos dos israelitas ali mortos no deserto. E aí no verso 6, Paulo retoma, parece que aquela fala do verso 1, que ele diz assim: não ignore isso. A gente pode ignorar tanta coisa na vida, mas em relação à nossa eternidade, não ignore. Ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos, e ele diz, a fim de que, ou seja, com um propósito. E nesse contexto aqui ele diz da cobiça. Mas aí eu digo, este relato do antigo Israel de Deus é um exemplo para que a gente olhe para a nossa vida e veja como que nós estamos caminhando com Deus. Eu não fiz a leitura de início, mas aquilo que a gente chama de contexto anterior, olhem os versos 25 a 27 do capítulo 9, está aí, são os versos acima do capítulo 10. As divisões, elas são boas, mas às vezes nos prejudica na leitura. Por quê? O contexto do início aí, do verso 1 do capítulo 10, está atrelado ao que Paulo diz aí no verso 25, 26 e 27. Ele diz assim, começa na verdade o contexto mesmo no 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um levará o prêmio? Neste caso aqui poderíamos falar, só 2 levaram o prêmio, Josué e Calebe. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta, verso 25, em tudo se domina. Aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim também, eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aí o texto continua, até no original grego, não começa com ora, começa com pois. Pois, irmãos, não quero que ignoreis. Mas o que Paulo está dizendo nesse contexto anterior aqui, eu já caminho para a conclusão. Paulo toma a figura de um atleta. Quando ele diz, todo atleta em tudo se domina, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o atleta, ele se controla em algumas coisas. Eu estudando isso aqui, eu sei que quando a gente estuda pregação e exposição, não é bom darmos exemplos nossos ou da nossa casa. Mas aqui eu tenho como dar um exemplo e falar com propriedade. A maioria dos irmãos sabem que meu filho joga na base do América. Ele tem 14 anos. E já com esta idade, na verdade, desde o ano passado que as coisas começaram a ficar mais sérias, ele tem algumas coisas que ele não pode mais. Ele até, às vezes, faz, mas, por exemplo, refrigerante. A nutricionista do clube disse, corta. Só alguns finais de semana.
Sono, deitar no máximo 10 horas da noite. Porque ele treina de segunda a sábado, ou às vezes sábado tem jogo, mas ele treina de segunda a sexta-feira, desde, na verdade, dos 11 anos, mas no CT mesmo, e com um pré-contrato dentro da Lei Pelé, né, para pré-adolescente, as coisas ficaram mais sérias, então ele tem que estar lá no clube 2 horas da tarde, e ele sai 5h30 da tarde, chega em casa quase 7 horas. Então, ele não pode, por exemplo, tomar refrigerante, não pode dormir tarde, não pode comer qualquer coisa. Dias atrás ele postou lá um açaí com leitinho por cima. Não sei quem lá do clube viu e já deu uma chamada nele e disse assim, ó, açaí você pode tomar uma vez por semana e sem o leitinho por cima, só o açaí. Mas eu não quero que vocês frisem no meu filho, não. Eu quero que vocês frisem na questão da preparação de um atleta. Isto para que ele está abrindo mão da sua adolescência? Porque é abrir mão, certo ponto da adolescência. Ele está abrindo mão porque o sonho dele é ser um jogador profissional. Ser um jogador profissional para quê? Vamos pensar, para ganhar muito dinheiro? Talvez. Para ter visibilidade na mídia? Vamos dizer que tudo isso esteja no bojo do desejo do coração dele. A minha pergunta é, daqui, ele está com 14, daqui, eu vou ser exagerado, 80 anos de idade, 80 com mais 14, 94, qual a diferença que vai fazer na vida dele, se ele estiver vivo? Muito dinheiro, muita fama, vai fazer alguma diferença? Eu pergunto. Não vai fazer nada. Não vai. Agora pergunta, as coisas espirituais farão diferença na vida dele? Daqui a 80 anos? Fará. E na eternidade, muito mais. Paulo diz, todo atleta, para conseguir algo corruptível, a expressão corruptível é algo que perece. Quantos profissionais aí ganharam medalhas? Aquele Michael Phelps da natação bateu o recorde nas Olimpíadas. As medalhas do Michael Phelps daqui a 50 anos não valerão assim. Pode ficar no museu lá e tudo, mas para ele não vai valer mais nada. Mas o que Paulo pega esta figura para trazer para a gente é o seguinte, o domínio nosso, o abrir mão de coisas nesta vida, em relação à eternidade, ele diz, isso sim vale e vale muito. O que Paulo está dizendo em outras palavras é aquilo que Jesus disse, quem quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e siga-me. A vida cristã, ela é uma vida com sacrifício, irmãos. É uma vida de abrir mão, sim, de determinadas coisas. De abrir mão daquilo que é, por exemplo, a aparência do mal. E hoje, o que nós percebemos no novo Israel de Deus, que a gente não quer abrir mão de nada deste mundo. Como se houvesse possibilidade de flertarmos com coisas do mundo, com coisas de Deus. E como diz a música, mas eu vou pegar de uma forma mais, como que eu posso dizer? Não da forma literal como ele compôs, o nosso irmão Ivan. Foi Ivan ou Gerson Borges, agora eu estou confuso. Mas tem uma música assim, eu vou sambando para o céu. Não vai sambando para o céu não, meu filho. Você pode ir sambando para o inferno. Porque não adianta flertar com as coisas de Deus, que vai chegar naquele grande dia, ele vai dizer assim, eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, ou todos,
porém a maioria deles Deus rejeitou. A mensagem de hoje, como eu disse, da minha preocupação e que tem batido no meu coração, e aí eu faço uso do verso 7 para mim mesmo. Se você quiser, faça para você. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E eu me perguntei, será que eu tenho feito isso? Esmurrado minhas vontades, meus desejos, que às vezes são até lícitos, mas como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, na caminhada se torna um peso. Não é necessariamente pecado, mas um peso que impede a corrida cristã. Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que eu quero dizer, irmãos, nessa manhã, a vida cristã não é fácil. Você já pensou do universo, exagero aqui de linguagem, de 300 irmãos que congregam aqui, sistematicamente domingo, você já pensou apenas 2 entrarem no reino dos céus? Você já pensou, eu acho que assim, claro que não vai acontecer isso, mas a tristeza de falar assim, caramba, não aproveitei plenamente as coisas do mundo e também não gozei plenamente as coisas de Deus e estou indo para o inferno. Mas parece que a história, ela é cíclica. Parece que a história do antigo Israel está se repetindo hoje no novo Israel. Todos experimentando Deus. Todos experimentando a palavra de Deus. Todos orando. Todos participando de grupo familiar. Todos vindo à igreja. Entretanto, Deus não se agradou da maioria. Será que a história vai ser cíclica? Aí realmente a conclusão é, o que Deus requer de nós, eu coloquei aqui, o que o texto nos ensina, eu tirei algumas aplicações. Primeiro, responsabilidade, eu coloquei aqui, com os imperativos de Deus. O que significa responsabilidade com os imperativos de Deus? Quer ver uma carta que deixa muito claro isso? A carta aos Colossenses. Colossenses 1,13, um texto conhecido. Ele vos libertou, digam comigo, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entramos no capítulo 3, o que Paulo diz? Buscai o quê? As coisas do alto. Isso aqui é o indicativo. O que Deus fez pela igreja dele. Porque, como nós sabemos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jamais queríamos Deus. Todos se extraviaram, como diz aqui mesmo na carta aos Romanos. Não tem um que faça o bem, nenhum sequer. Então, morto não tem como ressuscitar, a não ser pelo poder de Deus. Então, no indicativo do Evangelho, o que Deus fez é nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho. A partir deste momento que Deus nos tira e indica algo que Ele fez, há imperativos, há ordem de Deus, ou ordens no plural. Ele diz, busquem as coisas do alto. Eu acho que nós estamos errando aí nos imperativos de Deus. A partir do momento que Ele nos salva, entramos no processo de santificação, que há assim um sinergismo, Deus e a nossa vida. Eu acho que Deus está andando e a gente está ficando para trás. A gente não está fazendo a nossa parte. Porque a gente está aparecendo cada vez mais com o mundo, com as coisas que Deus, na verdade, não aprova. Então, obedecer aos imperativos de Deus, honrar os imperativos de Deus, aquilo que Ele requer que eu e você façamos. O Evangelho
repito, a partir do momento que ele indica algo que Deus fez, há imperativos. Passe a ler a Bíblia assim. Toda vez que Deus exige algo de mim e de você, é porque Ele já fez algo antes. Deus nunca vai requerer do seu povo algo que Ele não fez antes. O imperativo buscar as coisas do alto vem em virtude porque Ele nos transportou das trevas para o reino do seu Filho. Coloquei aqui mais. Disciplina. Precisamos de disciplina nos dias de hoje. Repito um texto que eu citei aqui, Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno da minha vida, do meu reino. Cristianismo, a marca dele é a cruz de Cristo. Mas o cristianismo, ele também tem cruz para seus seguidores. Lembra lá de Mateus 11, quando Jesus disse assim: tomai sobre vós o quê? O meu jugo. O que é jugo? O texto, vamos lá rapidinho, Mateus 11. Como eu disse, hoje a gente está com um tempo maior. Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. O convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o que ele diz? O meu jugo é e o meu fardo é. Eu não sei se vocês já leram dentro dessa perspectiva. Jesus aqui não está falando que a vida cristã não haverá jugo. O que é jugo? Era uma peça de madeira que pegava, vamos colocar assim, na cabeça de 2 bois. Era uma peça que ligava os 2 animais. Então, se colocasse um animal pequeno, um boizinho, e um boi grandão, vamos transformar isso em pessoas então? Se colocasse o Antônio e o Aelso, o jugo ia ficar desigual, não ia? Até pelo meu peso e pelo peso do Aelso e pela estatura. Jesus aqui não está falando, ó, a vida cristã, eu tiro esse jugo. Jesus está falando, não, a vida cristã existe um jugo também, só que ele é um jugo suave, ele é um jugo igual. É como se Jesus estivesse falando, vamos pegar alguém do mesmo porte do Aelso e colocá-lo com ele, para que ele não fique sobrecarregado? Vamos, a gente pegar um irmão na mesma estatura, no mesmo peso e colocar o jugo. Jesus não está falando, a vida cristã, tira o jugo, pode ir sambando para o céu. Jesus diz, a vida cristã tem jugo, só que é o de Cristo, e por ser dele, é possível carregá-lo. A cruz que ele manda a gente tomar e seguir, é possível carregá-lo, mas é uma vida de renúncia, é uma vida de alguém que segue junto, porque uma das funções do jugo é carregar junto o peso. Então, finalizo. Como está a tua vida com Cristo? Sabemos, óbvio, que a salvação não é por obras, é pela justiça de Cristo. Mas como disse A.W. Tozer, muitos querendo fugir da salvação por obras, querem viver uma salvação sem obediência. E sem santificação, ninguém entrará no reino dos céus. Já pensou você, na correria de hoje, para chegar aqui na igreja na hora?
e os outros domingos que já passaram? Já pensou você vindo hoje na igreja à noite e Jesus voltando e você não ir para o novo céu e nova terra? Todos participaram. Entretanto, Deus não se agradou de muitos. Na verdade, quase todos. Que Deus me encontre e te encontre, meu irmão, de forma que a obra de Cristo possa agradar o coração dele na nossa vida, para que a gente realmente vá para Canaã celestial, para o novo céu e a nova terra. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Que subo a este púlpito há mais de 7 anos, 8 anos, tendo pregado N mensagens exortativas de consolação, de esperança, de eu não ser desqualificado, Senhor. Não só desqualificado para falar à igreja do Senhor, mas também de um dia não viver no novo céu e na nova terra. Me ajuda, Senhor, a esmurrar o meu corpo, a minha carne, ao meu velho homem todos os dias. E também, ó Deus, eu oro pela vida de cada um que está diante de mim, está ouvindo a Tua palavra. Talvez esteja vivendo uma vida religiosa, e o Senhor estendendo as mãos todos os dias, porém, este meu irmão e minha irmã, permanecendo com o coração duro, insensato. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, quebranta os nossos corações. Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não consegui falar de forma clara, objetiva, fale por mim no coração destes que eu digo que são meus irmãos aqui. Eu não posso, a Tua palavra diz, e eu não tenho esta capacidade de saber quem é joio e quem é trigo, quem é ovelha e quem é bode. Aos meus olhos, se não todos aqui são ovelhas do rebanho do Senhor, são trigos. Eu não sei, Pai, quem está aqui perdido, mesmo que frequentando regularmente os cultos ao Senhor. Eu não sei quem aqui é o filho mais velho da parábola dos filhos pródigos. Aquele que não saiu de casa, mas também nunca desfrutou da Tua presença, do gozo, da alegria de estar em Ti. Mas o Senhor sabe, Pai. E deste universo de 300 a 350 irmãos, que não ouçamos as mesmas palavras que Paulo conseguiu compreender do antigo Israel. Todos estavam participando. Entretanto, o Senhor não se agradou de muitos, na verdade, da maioria esmagadora. Mas que o Senhor encontre um povo aqui que realmente não só tenha experimentado e vivenciado as coisas concernentes ao reino do Senhor, mas que ame a Jesus, Teu Filho, de verdade, e que está apto para abrir mão de coisas por uma coroa incorruptível, que está abrindo mão e esmurrando o seu corpo
para que não seja encontrado desqualificado. Vivemos dias maus, Senhor. Vivemos dias em que a igreja do Senhor tem pouca influência, no contexto nosso brasileiro. Vivemos dias que o mundo tem entrado com força no meio da igreja do Senhor. A sensação, nós sabemos que isso não acontecerá, porque a palavra do Senhor disse que é a igreja que vai avançar contra as portas do inferno. Mas a sensação é que o inferno que está avançando contra as portas da igreja do Senhor e já conseguiram arrombar esta porta e estão dizimando, dilacerando vidas, famílias no meio da igreja do Senhor. A sensação é essa, Senhor. A sensação é que o amor, aquele amor ágape, aquele amor de sacrifício, de tudo sofre, tudo espera, é que este amor está se esfriando de forma absurda, avassaladora. É como aquela barragem aqui em Brumadinho que estourou e foi avassaladora. Parece que o amor está caminhando assim no nosso meio, Senhor. Porque já não vemos mais uma paixão ardente, uma voluntariedade para servir o reino do Senhor. É tanto sacrifício para pessoas se envolverem com o reino do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Aquilo que o teu servo, o pastor Bill, que estará conosco daqui a alguns dias, me disse ontem, que lá nos Estados Unidos, as igrejas já não investem em missões. Nós estamos caminhando a passos largos para isso e outras coisas mais, Senhor. Já não queremos mais investir nossa vida, nossos recursos no Teu reino. A gente quer investir em nós, porque eu só quero é ser feliz. E não adianta, nesse mundo não encontraremos, Senhor, felicidade real. A felicidade real só encontraremos em Ti, no novo céu e na nova terra. Então tira essas escamas dos nossos olhos, de que a gente tem que gozar este mundo em toda a potencialidade, porque eu quero ser feliz, Senhor, que nós possamos encontrar o nosso gozo em Ti, Senhor, porque tudo nessa vida é temporal, tudo passa, tudo é perecível, enferruja, se torna obsoleto, descartável, mas o Senhor não. O Senhor é uma fonte de água viva, como aquela água que saiu da pedra lá no Horebe. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. É um clamor que eu faço. Repito, Senhor, primeiramente por mim, porque aquele que pensa está de pé, é o texto que se segue deste capítulo 10 da carta aos Coríntios. Aquele que pensa está de pé. Tome cuidado para que não caia. Não deixe meus pés se resvalarem, Senhor, e caírem. Não me desqualifique, Senhor, pela Tua misericórdia, nem a vida dos meus irmãos aqui. Firma os nossos passos sobre a rocha, que é Teu Filho Jesus. Firma os nossos passos, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.